Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Você que está chegando agora, se inscreva, você chegou por alguma razão, então venha fazer parte aqui desse nosso universo. Gente, quando a gente dá aula em algum canto, em alguma faculdade, enfim, alguma escola, a gente transmite algum conhecimento, mas a gente absorve muito conhecimento e muita informação. Muita gente não sabe que o professor, ele é um eterno aprendiz também, né? Então, quando a gente tem esse privilégio de abrir um canal na internet e ter tanta gente inscrita e tanta gente chegando, o nosso privilégio é muito maior. Porque cada um de vocês tem uma experiência de vida diferente, uma formação diferente, cultura diferente, nacionalidade diferente. Então, são muitas diferenças que fazem com que essas experiências todas nos enriqueçam muito. E eu tento sempre jogar de volta para vocês parte de tudo que eu estou recebendo aqui. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui. Vamos em frente, porque o Brasil precisa de muita gente pensando sobre aquilo que está acontecendo para a gente ajudar a mudar essas coisas todas, né? Bom, gente, analisando então o nosso programa, fazendo a nossa resenha depois dessa introdução, essa semana foi uma semana muito marcante, porque ela registra a mudança comportamental do presidente da República. E essa mudança comportamental que está sendo elogiada pelos grandes meios de comunicação e pelos mercados de uma maneira geral, ela causa alguma orfandade. Em primeiro lugar, a gente registrando aqui, já coloquei para vocês, que os jornalões, né, estão registrando que o Bolsonaro agora, ele é o Bolsonarinho Paz e Amor. Não vou nem mostrar para vocês os outros jornais, né? Mas o jornal de hoje já começa mudando de fase aqui, dizendo que vamos aproveitar que o homem está quietinho, vamos tentar aprovar aqui uma reforma tributária. Eles querem colocar as pautas neoliberais cada vez mais aceleradas para que a gente não perceba que, enquanto a ala psiquiátrica ela está dominada, a ala do assalto está atuando 24 horas por dia. Às vezes a gente usa essas expressões assim mais fortes, gente, mas eu gosto de sublinhar, não é nada pessoal. A questão aí é apontar a responsabilidade dos governantes, dos principais quadros do governo, que deveriam atuar a favor do povo brasileiro e que, de fato, estão atuando contra o povo brasileiro. Então, enquanto essa ala psiquiátrica ela está neutralizada, e antes de gravar com vocês aqui, eu percorri as redes, o ânimo dos bolsonaristas mais radicais está destruído, porque eles estão se sentindo traídos e, de fato, eles foram traídos. Porque a única coisa que unia esse pessoal todo era a virulência e o ódio que eles têm em algumas instituições, alguns personagens, alguns sistemas. Como o Bolsonaro ele agora capitulou, ele abraçou o ministro do Supremo Tribunal, o STF, elogia os ministros, elogia Rodrigo Maia, Alcolumbre e diz que todos juntos vão melhorar o Brasil, que vai melhorar muito mais para frente. Então essas pessoas ficam sem ter o que fazer. Elas não têm mais como se reunir para pedir intervenção militar, o artigo 142, a prisão de Rodrigo Maia, a prisão de Alcolumbre, não podem mais para frente da casa dessas pessoas, pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, ficaram todos esvaziados. A polícia está chegando cada vez mais perto dessa gente toda, um ou outro está sendo preso, e Bolsonaro percebeu que ele não tem esse poder que ele achava que tinha. O poder perto das milícias e de situações não confessáveis não é suficiente para garantir que Bolsonaro tivesse amplos poderes. A justiça e a polícia estão chegando cada vez mais perto do clã, da família dele e dos amigos também. Então a derrocada ela está já traçada. O problema será o nível de responsabilidade criminal que Bolsonaro terá. Se ele vai terminar só em Bangu 8, junto com seus parentes, vários dos seus amigos, vários dos seus cúmplices, ou se a coisa transborda para um nível internacional. Porque Bolsonaro ele está sendo responsabilizado internacionalmente como chefe de um genocídio, na medida que várias tribos indígenas estão sendo ameaçadas por garimpeiros, por queimadas, por exploração ilegal, por madeireiros, pela Covid-19 que está sendo introduzida nessas tribos por conta dessa permissividade, essas vistas grossas todas que o governo Bolsonaro dolosamente faz. Então, a responsabilização contra ele vai ser muito pesada e tem que ser, porque não é possível a gente ver que nações indígenas estejam sendo exterminadas pela inação, pela falta de ação do governo Bolsonaro. E a gente vai ver ao longo do nosso papo aqui como ele ainda continua a menosprezar
a morte de brasileiros e como ele continua a atuar de forma que cada vez mais a gente tenha complicações com a Covid aqui no nosso país. Na live do Bolsonaro dessa semana, que ele teve ao lado do Paulo Guedes, ele mostra pra gente que eu não minto para vocês, eu não exagero quando eu digo que Paulo Guedes é um estelionatário. Muitos economistas, muitos analistas que analisam Paulo Guedes falam a mesma coisa, mas sempre com um tom mais brando. E Paulo Guedes está nem aí se eu estou chamando ele de estelionatário, de bandido, porque ele, enquanto estamos aqui nervosos sem ter uma ação concreta, sem ter algo que impeça que o assalto continue a acontecer, ele está dentro do planejamento. Pessoas criticando, pessoas apontando e mostrando que ele de fato é um criminoso, um bandido que atua contra o povo brasileiro, isso aí está dentro do radar dele, está pouco se lixando para isso. Contanto que a justiça não bata as suas portas e não prenda, a gente pode ficar aqui esbravejando. E eu volto a dizer para vocês, não é nada pessoal, não tem nada pessoal contra o Paulo Guedes. O problema é que ele é uma pessoa que está num posto estratégico e está usando esse posto estratégico para lesar o meu país, lesar a nossa vida, lesar a vida do povo brasileiro e o futuro da nossa nação. E aí a gente tem que ser muito duro e pontiagudo. Mas para não ficar só no discurso, vamos exemplificar aqui o comportamento do estelionatário. Vamos lá. Teve um socorro por parte do governo para pequenas e microempresas, para que parte do salário fosse pago pelo Poder Executivo? Eu não sei, presidente, se o senhor percebe que o senhor injetou 1 trilhão na economia. 1 trilhão. 1 trilhão de recursos. Gente, é uma situação bizarra, surreal, né? Um ministro da Economia chegar para o presidente da República e dizer assim, eu não sei se o senhor sabe, o senhor injetou 1 trilhão de reais na economia. E o presidente fala assim, é mesmo? 1 trilhão de reais? Gente, é uma situação absurda. É um presidente que não sabe o que está acontecendo, não sabe absolutamente nada, e o seu ministro da Economia sabe que o presidente não sabe de absolutamente nada. Agora, essa fala de Guedes é uma fala verdadeira? Não. A fala é mentirosa. A fala é uma fala que ilude, que passa dados falsos, passa uma realidade falsa. Alguém que é um servidor público, que está na condução do Ministério da Economia e que mente publicamente ao povo brasileiro e o resultado final disso é a lesão contra o povo brasileiro, como é que a gente chama esse tipo de comportamento, se não comportamento de um estelionatário, de um bandido? E aí vocês vão falar assim, pô, o cara está exagerando. Eu volto a frisar, não sou eu só que estou dizendo esse tipo de coisa. Vocês pegam todas as análises dos economistas no Brasil inteiro, cada um vai usar uma expressão mais leve, mas nós estaremos aí das mesmas conclusões, que nós estamos nas mãos de entreguistas. A gente está muito preocupado durante um tempo com essas alas mais psiquiátricas, mas essas agora neutralizadas, a gente tem que direcionar nossas atenções para esse outro canto. Essa fala do Guedes, gente, que eu digo para vocês que é a fala estelionatária, quando ele diz que foi investido 1 trilhão de reais na economia, quando a gente pega os jornais de hoje, a gente pega a Folha de São Paulo, que sem fazer relação nenhuma com essa live do Bolsonaro, simplesmente fez aqui um trabalho de ver quanto é que foi gasto até hoje no orçamento da União com a Covid. E o número é de 398 bilhões, ou seja, muito menos da metade do que Paulo Guedes disse que Bolsonaro investiu na economia. Alguém que mente nesse nível, como é que a gente pode classificar, gente? Como é que se explica a união de Bolsonaro com Guedes? Pessoas que eram de mundos totalmente diversos e, de repente, são aproximados e Guedes passa a ser o gestor da economia do Brasil inteira, dando as cartas sem que o presidente saiba o que está acontecendo. Como é que isso pode ser explicado? E como é que a gente classifica esse tipo de fala mentirosa de Paulo Guedes? Paulo Guedes vai dizer na frente que salvou a empresa, que salvou empregos e tal, e a gente vê no jornal o Globo de hoje uma matéria que desmente também o que ele está dizendo. Essa aqui é a senhora Tereza Corção, que está num salão vazio que antes estava repleto de mesas e cadeiras, porque era o lugar que Paulo Guedes jantava. E ela protesta também nessa matéria aqui, numa prova clara que as pessoas do empreendedorismo, as pequenas e médias empresas, estão quebrando porque não tiveram socorro do governo. Ninguém teve apoio nas suas contas de energia, água, os impostos, tudo isso foi
apenas colocado mais para frente. Isso não aliviou os problemas que todos terão pela frente. Como vocês que me acompanham já há um tempo, vocês sabem também que eu tenho uma empresa, eu tive que fechar a empresa justamente pelos mesmos motivos. Falta de apoio, falta de linha de crédito, não isenção de nenhum tipo de despesa operacional. Então, não restou outra coisa senão a gente fechar a empresa. Aqui no Rio, mais de 1.000 restaurantes e bares foram fechados, e parte da cultura carioca e parte da cultura de várias cidades no Brasil inteiro está sendo sacrificada por esse tipo de comportamento. E aí eu tenho que suportar o Paulo Guedes vir para a rede dizer o que está acontecendo com a gente e não está acontecendo. Então, gente, a gente não tem como reagir de uma forma contundente a esse tipo de comportamento de pessoas que estão à frente do nosso país. O Brasil, quando daqui a um mês, 2, terá um número de mais de 25 milhões de desempregados. Uma quebradeira gigantesca no monte de empresas, e Paulo Guedes insiste em dizer que o Brasil vai surpreender o mundo. O FMI já disse que nós vamos ter uma queda no nosso PIB de 9,1 esse ano. Acumulado com as outras quedas, nós teremos a pior década de todos os tempos aqui no Brasil, e Paulo Guedes diz que a gente vai surpreender o mundo. Só se for para surpreender alienígenas, porque aqui na Terra as pessoas que estão analisando os problemas brasileiros não tem como se surpreender de absolutamente nada, né? E em relação ainda àquela coisa, aquele ponto que eu disse a vocês, do desapreço do Bolsonaro e como ele continua a agir contra a saúde do povo brasileiro, ele não se emenda, ele fala coisas que absolutamente contribuem para a gente ter um número ainda maior de vítimas aqui no Brasil. Vamos pegar só essa fala aqui para ver se eu estou exagerando. Vamos lá. Se for cometido no vírus, vai ter problema. Tá certo? Então tem que tomar cuidado com o que a gente diz. Agora, não podemos ter aquele pavor lá de trás que chegou, né, junto à população e houve, no meu entender, um excesso de preocupação apenas com uma questão, não podia se preocupar com a outra. Que a questão foi a segunda onda que o senhor falou, que era a onda da economia. Então o Bolsonaro ele continua a achar que é um excesso. Ele acha que 57 mil pessoas mortas enquanto eu estou gravando com vocês aqui é um número aceitável, que deveria ter sido aberta a economia muito antes. Gente, se Bolsonaro tivesse feito o que ele queria sem que os governadores e os prefeitos conseguissem, no Supremo Tribunal Federal, uma vitória, nós teríamos um número muitas vezes maior de vítimas aqui no nosso país. Então, uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, minimizando a dor e o sofrimento de mais de 57 mil brasileiros, como é que a gente pode classificar uma pessoa dessa, senão de psicopata, de assassino, uma pessoa que conscientemente está fazendo tudo o que pode para cada vez mais ampliar o sofrimento do nosso país, na medida que ele foi ontem para as ruas, ainda fazer aglomeração, ele dá o péssimo exemplo, ele mexe com o emocional de todas as pessoas que estão desesperadas e que ficam pressionando governadores e prefeitos para que se abra o comércio. Então todas as ações de Bolsonaro, elas são nocivas. Agora, eu volto a sublinhar, a ala psiquiátrica, ela está contida, Bolsonaro está rumo ao cárcere, a família está rumo ao cárcere, os amigos rumo ao cárcere, os que dão apoio a esse governo vão passar para a história como sendo cúmplices de homicídios, de genocídio. Bolsonaro tem lá na frente, com certeza, uma imputação na Corte de Haia por crime de genocídio aqui no nosso país também. E a gente tem que ficar nos nossos espaços aqui, em todas as franquias que a gente ainda tem, a possibilidade que a gente tem de se comunicar, de ficarmos o tempo todo denunciando para ver se as instituições vão recebendo essas informações, se o Ministério Público vai recebendo essa informação, a sociedade de uma maneira geral, os governos estrangeiros, que todos nós tenhamos a real dimensão daquilo que está sendo perpetrado contra o povo brasileiro. Eu faço aqui meu papel e você, por estar aqui, você está contribuindo muito também na medida que você absorve essas informações e provoca debate com outras pessoas. Então vamos continuar cada vez mais ampliando canais como o Portal do José e outros também que tocam nesses temas. Gente, vamos ficar por aqui. Um grande abraço, obrigado por vocês estarem contribuindo tanto aqui com conhecimento, com as críticas e sugestões para o nosso portal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!